Muito bom dia a todos. Uma alegria ver-vos. Temos aqui, para mim pelo menos, algumas caras novas. Muito bem. Alguns que eu já não vejo há algum tempo. Vou-vos pedir para que acompanhem a leitura do livro Fonte Viva. Muito bem. Então, a mensagem é do Espírito Emmanuel, psicografia de nosso Chico Xavier. E o título da lição é Corações Cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Isto ficou registrado no Evangelho de Tiago. No Evangelho, perdão. Na comunicação de Tiago. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe as características essenciais. Movimento e ordem. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade na mosca em busca de detrito. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo. Descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum, que se vale dos animais gordos para a matança. Eu vou aqui apagar a luz. A mensagem é muito forte, é um apelo, é um rasgar do coração, para que nós despertemos para a necessidade do nosso processo de crescimento, sem receios e sem estagnação. Quando estagnamos, estamos a pensar em nós, ou até nem nós a pensar. Então este apelo forte e marcante, e vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, para orarmos em conjunto. Vamos sentir os acordes da música.
fechar os nossos olhos e fazer um silêncio psíquico, mental. Evitar os ruídos de preocupações. Estamos em paz. Sentimos a paz em nosso coração. E colocamos em nossa tela mental, de forma suave, serena, a figura excelsa de Jesus luminoso. E a Ti, Mestre querido, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, procurando conhecer, dentro das Tuas orientações, o poder de Tuas mensagens em nossas vidas. Despertar para a nossa necessidade de crescimento e de evolução, dos reajustes de cada dia, vencendo vícios, conquistando virtudes, com firmeza, com um propósito bem estruturado, pois que a Tua vida é um ensino completo para o roteiro seguro de nossa existência. Mestre querido, abençoa a reunião desta manhã, permanecendo com a Tua luz e a Tua paz, envolvendo-nos como outrora e até hoje o fazes. Nossos pensamentos, Jesus, nossas vontades reunidas, produzirão energias. Igualmente, pensamos nós e desejamos nós de algum teor mais elevado, ou pelo menos útil, para outros irmãos em necessidade. Então pedimos-te, desde já, para que aquilo que de bom conseguimos produzir, outros irmãos beneficiem, nos dois planos da vida. E assim, a felicidade permanece em nós, em Tua companhia, hoje e sempre, querido amigo. E que assim seja, Mestre. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Estamos aqui numa quadra natalícia, estamos aqui a chegar pertinho do Natal. Vou fazer aqui apenas algumas breves referências que eu penso que é importante que nós estejamos conscientes do que nos cerca, daquilo que nos rodeia em termos de psiquismo. Na Terra, nós comemoramos o Natal, essa vinda de Jesus à Terra, cada vez mais de forma ofuscada pelos interesses colaterais, interesses materiais e por aí fora. Sinceramente, não vamos criticar, não vale a pena. Quer dizer, não é que não vale a pena o esforço, é que não é necessário a crítica, é só o nosso momento. Viver o período de Natal com azáfama, mais preocupado com as questões ritualistas, de agradar aqui ou acolá sem ter alguma estrutura verdadeiramente serena e de trabalho e de crescimento, conforme tivemos a oportunidade de ler. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Eu gosto de passar pelas ruas belíssimas do Porto. Agora Matosinhos também investe muito, aquilo é essa da Palmeira, na iluminação, todas as cidades. Então as cidades ficam engalanadas para esta data. Então eu posso pensar de diversas formas, mas a que eu gosto de pensar é que nós estamos a iluminar as nossas ruas para nos recordarmos que Jesus também trouxe a sua luz. Nós enfeitamos a cidade numa forma de gratidão e alegria. Aí podemos dizer, mas os interesses não são esses. Está cá dentro. Nós é que decidimos o que fazer com a presença de Jesus em nossas vidas. Então o Natal tem esta festividade aqui na Terra, ofuscada pelos interesses da Terra. Mas olha o detalhe interessante, é que na espiritualidade, do ponto de vista espiritual, a festa faz-se na mesma. A comemoração, a lembrança, faz-se de forma festiva, mas sem azáfamas. Porque é o ponto de vista espiritual. Então cada um de nós vai sintonizar com aquilo que deseja. Eu quero participar da festa espiritual.
que renova os votos de alegria e de reconhecimento a Jesus e a Deus por ter enviado Jesus. Então, está em nós participarmos desta festa espiritual. É uma questão de sintonia. Então, nada de queixumes, reclamações, porque há muita correria, não importa. O que importa é aquilo que nós estamos a sentir cá dentro e o que podemos transmitir ao próximo. Então, esta referência a este período em que estamos a viver. Vindo aqui ao nosso sistema de estudo, quem está a vir a casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Vocês também. Bem-vindo. Alguma questão no final? Podem colocar, estejam à vontade. Atenção, o estudo hoje é um pouco mais técnico, diferente do habitual, mas vamos chegar lá e tentar explicar da melhor maneira. Todo livro digno de apreço é um agente precioso que auxilia a viver e acertar. Todos os livros dignos. Procuro elevar. Né? Todos, sem exceção. Agora, o livro espírita não apenas auxilia a viver e a acertar, mas igualmente a viver para o bem de todos, o que significa acertar sempre mais na conquista do próprio bem. O que é interessante é que vale para o livro e vale para a proposta espírita. Na proposta de muitos livros, até de autoajuda, as pessoas procuram, de auxílio e por aí fora, normalmente há uma vertente da automelhoria. O que é bom, né? A autoestima e por aí fora, que é importante. Na proposta espírita, nós estamos a falar, sim, ok, muito bem, na melhoria, na autoajuda, mas com um propósito, que não se encerra no próprio, e sim no próximo, na caridade. Esta proposta do livro espírita é que nos remete a perceber que conhecemos mais coisas, iluminamos as nossas vidas com o conhecimento espiritual e, ainda por cima, tornamos-nos mais aptos para auxiliar quem está conosco. Nós queremos auxiliar os nossos filhos, então precisamos crescer. Nós queremos auxiliar os nossos pais, precisamos crescer. Nós queremos auxiliar a sociedade em que estamos, precisamos crescer em conhecimento, em estrutura emocional, conhecimento. Então o livro espírita, para além da condução do nosso eu, a pacificação interior, a autodescoberta, auxilia-nos também a sermos melhores para o meio onde estamos. Nunca está desvinculado. Isto é que é interessantíssimo. Na proposta espírita, no livro espírita e numa série de questões que vamos estudando, levam sempre para o mesmo, para o auxílio ao próximo. Então, se vamos oferecer, por exemplo, uma prenda de Natal, pensemos em algo que realmente seja útil, que desperte a alma. Investir na alma, porque investir na matéria é fácil, é comprar uma coisa aqui ou acolá, agrada sempre aos olhos. Mas aquilo que transforma por dentro é aquilo que entra no nosso conhecimento. Então o livro espírita tem este condão. Se lembrarem, se tiverem a oportunidade de beneficiar alguém que gostam, pensem em dar o melhor que nós temos, que é o conhecimento, a nossa estrutura, os valores que nos regem. Isto vale para a educação dos nossos filhos e vale para a nossa existência como um todo. Então, lembrem-se disso. É sempre uma boa oportunidade. Muito mais haveria a dizer sobre isso. Eu posso dizer que a minha família toda, com exceção do lar, né, a família mais extensa, eu tenho um espírito. Sou eu. Agora, não podem dizer que não tem o nosso lar, que não tem livros de conhecimento espiritual e que a qualquer momento podem descobrir. São pessoas de bem, obviamente, mas podem descobrir um pouco mais. Então, eu estou a dizer daquilo que também faço. Ou seja, para os nossos amigos, o melhor. Está bem? Então, livros espíritas têm esta característica, como toda a proposta espírita. Estamos numa fase em que estamos a preparar as cestas de afeto. Para quem não conhece, todos os anos nós vamos oferecendo a algumas famílias que estão registradas, vamos chamar assim, um mimo, uma alegria, que é uma cesta de afeto para auxiliar na alimentação e na festa de Natal. Então, nós temos ali uma caixa ao fundo. Quem quiser pode trazer algumas coisas, não puder, não tem problema nenhum. Eu quero vos mostrar uma obra de Deus. Uma obra de Deus, coisa maravilhosa. Olha,
Juntou-se um pratinho transparente, em vidro, umas estrelinhas, depois uma estrela dourada. Não sei por alma de quem encaixou direitinho. Então isto é uma obra de Deus, tá? Ficou lindo. Então tem aqui umas senhas, é só vir pegar e dizer assim, olha, eu peguei 3 ou 4 e tem aqui aletria, frutos secos e por aí fora. Peguem e tragam o que está ali, tá bem? Se não pegarem a senha, podem trazer na mesma. Cestas de afeto. Um detalhe, não peguem muito. Sabe por quê? O que acontece é que se pegar muito, não é que vai faltar para os outros. É que chega na hora de pagar a conta, é muito alto. Ih, meu Deus do céu, ai que exagero, enganei-me. Fiquei tão empolgado. Né? Então, se virem que pegaram muito e não dá, não se preocupem. Tragam as senhazinhas, olha, trouxe estas, tudo bem? Aqui não há nenhuma burocracia, nenhum problema. Basta colocar lá ao fundo. Detalhe número 1 sobre isso. Se alguém pegar ali as senhazinhas e sair o bacalhau é caro. Se não puder, não tem problema nenhum. Isso é um auxílio. Ninguém vai aqui fazer nada que não possa. Ou pelo menos não é necessário. Só que se pegarem bacalhau e quiserem trazer, por favor, tragam só na última semana. Porque senão pode estragar. Não é? Então, e produtos também com validade. Por exemplo, querem trazer ovos. Não tem problema nenhum trazer ovos. Embora a gente evite, porque normalmente quem vai fazer as cestas de afeto são os nossos mais pequenos, nossos jovens que fazem aqui no último domingo, antes do Natal. Então, ovos é sempre um risco. Então, mas se trouxerem, reparem que os ovos têm validade. Okay? Tenham atenção a isto, porque só vai ser entregue mais próximo do Natal. No bacalhau, temos outra situação, que é, a pessoa quer trazer o bacalhau, mas como tem essa questão de estar seco, ou se é úmido, ou se é a vácuo e por aí fora, o que nós fazemos todos os anos é comprar o bacalhau, cortar no dia anterior, vem todo em postas, tudo direitinho, tudo embalado para as famílias. Então, se alguém pegar ali, preferir, pode, na tesouraria, colocar aquilo em valor. Tá bem? Mas coloque mesmo que é para o bacalhau. Está bem? É assim que nós funcionamos, porque em termos logísticos é mais fácil. Muito bem. Dada essa... Alguma dúvida? Não? Lembrem-se sempre, esse é um trabalho de todos. Se quiserem colocar alguma questão, participar, alguma dúvida, está bem? Reclamações aqui não, porque encerrou às 9. Abre aquela porta, fecha-se o período de reclamações, portanto reclamações não pode, está bem? O que nós vamos estudar? A Gênese. A Gênese é um livro riquíssimo. E mesmo no meio espírita encontramos muitas vezes aquela ideia de dizer assim, este livro é difícil. É por isso que ele é bom. Porque ele traz coisas que nos estruturam os conhecimentos. Nós temos os valores morais em que estudamos no Evangelho e de forma muito terapêutica e ajudam-nos, desde que nós sigamos os conceitos que ali estão, não tenham dúvida. Olha, bastava seguir por exemplo, honrai o vosso pai e vossa mãe. Bastava fazer isto e o mundo já era diferente. Eu adoro isto, que é extremamente simples. A Gênese vai estruturar os nossos conhecimentos para perceber que os nossos comportamentos acabam por ter reações no próprio mundo material e como é que isto funciona. Como é que funciona a nossa relação desde a origem até a nossa destinação. Materialmente também falando. Então é de uma riqueza, agora exige esforço. Não é um livro que se lê, vou ler agora para passar o tempo. Não vai passar tempo nenhum, não. Acho que o cara é pensar, como é que eu ainda não estudei isto? Então, na Gênese, é necessário que estudemos o processo. Só para termos uma ideia, há um capítulo em especial que chama-se Uranografia, que é o estudo do universo, cujas mensagens são, em primeiro lugar, é feita uma consulta a Allan Kardec, a perguntar-se, olha, o espírito, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um trabalho a apresentar, está disposto a fazê-lo? Galileu Galilei em espírito. Então ele faz um trabalho interessantíssimo, são várias páginas, vários capítulos, ou subitens, de forma muito interessante. Se vocês avaliarem cada um deles, vão ver que a ciência de hoje corrobora o que estava escrito em meados do século XIX. Sem os instrumentos, naquela altura, que nós temos hoje. Okay? Muito interessante. Ora, então, este livro merece ser estudado. É um trabalho hercúleo da espiritualidade para nos auxiliar. Neste capítulo em especial, que é o capítulo 14º,
vai falar sobre a natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. Depois uma série de coisas, vai falar de sonhos, catalepsias, ressurreições, curas, fenômenos considerados sobrenaturais, qualidade dos fluidos. Mas repare que o Allan Kardec tem uma questão muito interessante. Primeiro ele vai explicar sobre os fluidos, né, como é que as coisas funcionam, e depois vai falar sobre as consequências, como é que funciona, por exemplo, as aparições, transfigurações. Ou seja, repare que isto é mesmo para nós percebermos como é que as coisas funcionam. Bom, indo para o estudo. Eu quero fazer aqui referência para nos prepararmos, está bem? Este é um trabalho espiritual. Quem está mais tempo na casa sabe que qualquer atividade que venhamos a fazer, até seja a manutenção, é preciso uma vertente espiritual. E no sentido não é falar com espíritos. Nós estamos sempre a falar com espíritos. Sara, bom dia. Bom dia. Vou falar com o espírito. Está encarnado. Meu pai, meu querido amigo, desencarnado, receba o meu abraço. Eu estou falando com meu pai. Estou falando com o espírito. Então falamos sempre com o espírito. Quando estamos aqui a fazer referência, que é um trabalho espiritual, é porque tem uma vertente de interesse moral em que nós beneficiamos, e aqueles que estão aqui conosco, a maior parte aqui não está a ver, estão aqui a assistir conosco. Podem ser nossos familiares, conhecidos, desconhecidos, podem não ter nada a ver conosco diretamente nesta altura, mas são trazidos para estudar conosco. E esta compreensão é que nós vamos adquirir com o tempo. Vamos recordar que quando Jesus foi crucificado, foi um tempo de alguma perturbação entre os seus seguidores. Muitas incertezas, muitos choraram, muitos fugiram. A situação ficou meio caótica. Até que na estrada de Emaús, Jesus surge, vai conversando com os seus discípulos, eles nem se apercebem que é Jesus, e em dado momento ele passa a comer e a conversar com eles, e aí eles se apercebem que é Jesus. Então temos a famosa passagem de Tomé, que diz, não, eu estou a ser chamado, mas eu só acredito vendo, aquela coisa, né? Não vou fazer nenhum parênteses sobre isso, porque já fiz algumas vezes. E entretanto Jesus, nesse momento, ele traz a confiança novamente aos seus discípulos. E eles, depois, reunindo os conceitos do Cristo, o que é que eles fazem? Eles estruturam, fundam uma instituição, que é uma casa que fica, como se diz, numa estrada erma. Então, eles passaram a ser conhecidos como os homens do caminho. Por quê? Porque eles fundaram uma casa que chamava Casa do Caminho. Era o mais simples que eles tinham. Para dizer, era a Casa do Caminho. Quem é que ia lá ter? Iam as pessoas que estavam doentes, tinham sido abandonadas pela sociedade, até pessoas de bem materialmente falando, que até com algum poder. Só que depois, naquele tempo, o que interessava? Era somente as questões materiais mesmo. Obviamente, haveria pessoas de bem, não se nega isso. Mas hoje nós temos essa preocupação. Olha, repare como nós estamos aqui, saímos de nossa casa no domingo de manhã, estamos aqui a conversar e falaremos sobre questões espirituais, morais, e fazemos-lo à vontade, como muita gente faz. Naquele tempo se fazia? Sim, mas era mais ritual. Nós, quando saímos de casa hoje de manhã, não saímos assim a pensar, eu vou ali porque se eu não for, depois eu não vou para o céu. Ninguém pensa isso. Pelo menos na casa espírita. Ninguém pensa isso. O que nós pensamos é, olha, faz-me bem, o ambiente favorece-me a calma, a paz, vou estudar, vou aprender. Então é um estado de consciência. Eu vou porque quero. Às vezes sou empurrado por algum sofrimento. Também é verdade. Aí eu tenho que ir. Né? Também acontece. Ora, então naqueles momentos nós tínhamos os primeiros cristãos a trabalhar em favor do seu próximo. Trabalhando o quê? A caridade. Jesus, ao fazê-lo, deixou uma enorme mensagem que se materializou nessa Casa do Caminho. E eles falavam com as pessoas que lá chegavam, os discípulos que conheceram Jesus, ou pelo menos testemunharam a sua presença, de uma forma muito amorosa. Então aquilo era um ambiente espiritual impressionante. A mesa era tosca, segundo as descrições espirituais, as cadeiras e mesas mal havia, e quando haviam, era do mais simples possível. O aroma não era agradável, porque as pessoas chegavam lá doentes, então era aquele ambiente, era o que era. Mas o ambiente espiritual era impressionante, porque a vontade das pessoas era essa melhoria. E nós hoje
temos outras condições e aqui estamos. Jesus, a seu tempo, e eu estou a dizer isto por quê? Pela simplicidade. Só que naquele tempo não dava para explicar questões de magnetismo, do etéreo, de como é que funciona o corpo espiritual. Não havia espaço para isso, porque não havia entendimento. Então o que é que Jesus fez? Jesus disse-nos assim claramente: eu vou vos enviar um Consolador. Ele vos dirá estas coisas, explicar estas coisas também, vai esclarecer sobre tudo e ficará convosco. E nós hoje percebemos, dado o avanço da ciência, que realmente Jesus não podia dizer tudo, porque senão nós não íamos mesmo entender nada. Então, quando chegamos à Gênese, o que é que nós temos? Nós temos uma estrutura de conhecimento que já é mais simples de se entender, porque já muito estudo foi feito. E nós vamos nos aperceber disto ao longo deste capítulo, que é muito... Eu só vou ler 2 itens, portanto não é muito longo. Mas o que é necessário? Concentração. Temos de estar cá. Então vamos começar. Primeiro com os termos. Se algum falhar aqui, daqui a pouco vocês podem perguntar, estejam à vontade. Se eu não souber, eu não digo. Não vai enganar ninguém. O que é que acontece? Fluido. É só para falarmos as mesmas línguas, senão fica assim um pouco estranho. Fluidos. Então são elementos que fluem como a água. Ou seja, a forma é dúctil. Muda-se conforme o seu meio e a indução que se lhe dá. Então são os fluidos. Podemos pensar, a água é um fluido, por exemplo. Então quando a gente diz assim no meio espírita, vamos fluidificar a água. Só se ela estiver congelada. Senão não dá não. Ela já está fluida. Mas tudo bem, não tem problema. A gente percebe a ideia. Né? Então se disser magnetizar a água, pronto, ela também é um magnético. Ou seja, às vezes a nossa linguagem é um pouco pobre para esclarecer o que vai ser feito. Podemos dizer, vamos beneficiar a água com bons elementos, curadores. Claro, mas isso dava uma trabalheira, não dava? É mais fácil dizer, vamos fluidificar a água. Então, mas não é correto. Hein? Já agora fiquem a contar com isso. Mas também não sejam os chatos de estar a perturbar os outros por causa disso. Éter. Uma coisa etérea. Então, éter é o espaço, fala-se numa dimensão superior à atmosfera, mas uma coisa etérea, que está no espaço. Ok? Tudo bem? Depois, imponderável, que não se pondera, não se consegue medir. É imponderável. Nós hoje, por exemplo, podemos pensar, olha, um determinado gás, né? Ele é um imponderável, porque se ele estiver aqui espalhado, nós não conseguimos calculá-lo. Com os novos sistemas, é possível calcular da seguinte forma. Neste metro quadrado, nós temos X. Então, julgamos que se isto tem X metros quadrados, temos este tipo ou esta quantidade de gás. Isto é possível, mas nada me garante que ao fundo tem a mesma quantidade. Depois, o que é que pode fazer? Medir a pressão aqui ou acolá. Então, os imponderáveis. Está bem? Então, esses são termos que vamos ouvir muitas vezes aqui. Estaremos sempre na mesma linha de pensamento. Alguma dúvida é só dizer. Combinado? Sim? Ok. Então, vamos lá. Elementos fluídicos. A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Allan Kardec é um professor, ele é um didata. Então, o que ele está aqui a nos dizer? Claro, há coisas que antigamente para nós eram sobrenaturais, né? Como, olha, formações de nuvens, por exemplo, os raios, então lá atrás é que era, né? Era tudo Deus, era tudo milagre. Ora, estando as coisas materialmente explicadas, para nós deixa de ser milagre. Okay? Vamos entender milagre duas formas. Uma delas é a derrogação das leis. Então, milagre. As coisas devem acontecer assim, mas por um milagre aconteceu de outra forma. E depois tem o milagre poético. Né? O milagre da vida. O nascimento é um milagre. Os pássaros a cuidar uns dos outros no seu nascimento, a ensinar a voar, gente, é um milagre. Entende? Então, nesta lógica poética, sim, é verdade. A vida é um milagre. Mas não é uma derrogação de leis. É a continuidade ou a consequência das leis de Deus. Então, muitas coisas foram sendo, para nós, facilmente entendíveis, deixou de ser milagre porque as compreendemos. Ok? Vou passar aqui, vamos à frente. Mas os fenómenos... Mas os fenómenos em que prepondera o elemento espiritual, da matéria conseguimos explicar, mas os que prepondera o elemento espiritual,
Esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Portanto, há coisas que, para nós, fica difícil explicar. Experiências que já tivemos, mesmo no campo mediúnico, várias pessoas aqui tiveram experiências que não conseguem explicar. E por mais que a ciência o queira fazer, a ciência no seu conjunto o queira fazer, sai fora das leis conhecidas. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentaram os caracteres aparentes do maravilhoso. Ou seja, aquilo que a ciência não consegue explicar parece algo maravilhoso, ou seja, fora da caixa. Você repara que são aparentes do maravilhoso. Sendo que esse maravilhoso é fácil perceber, né? Derrogação, né? É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria, que se chama de maravilhoso porque não tem uma explicação material. Ok? Tudo bem? E é aqui que vamos entrar. São duas coisas distintas. As que são explicáveis e as que não são explicáveis. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Se Jesus falasse isto há 2000 anos atrás, ninguém ia perceber nada. Entretanto, em grandes livros como os Vedas, por exemplo, já constam informações desta natureza. O que está aqui a dizer? O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado neste capítulo atrás, no estudo, porque estão crescendo, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem inumerável variedade dos corpos. É este fluido cósmico universal. Hoje nós conseguimos compreender isto. Conseguimos? Conseguimos, a ciência já nos diz. Né? O que é que se anda à procura e pensou-se que tinha encontrado, mas ainda há dúvidas? O bosão de Higgs. Né? Tivemos aqui uma experiência na Europa, tentar encontrar o elemento primordial que faz com que tudo que conheçamos, que faz tudo que conheçamos, alterado, venha a dar matéria. Não é? Ou seja, nós temos aqui estas cadeiras, temos roupa, temos pele, temos o ar, com seus diversos gases, né? Temos tudo. Temos o magnetismo, temos os planetas. Segundo a teoria, todos esses elementos vêm de um único, que depois, com as suas alterações, com as suas mudanças, em condições especiais, seja como for, vão dando as diferentes formas. Esta é a lei da ciência hoje, mais do que conhecida. Ou seja, tudo se baseia num único elemento. Um único. E depois vai se transformando. Aqui, a meio do caminho, vamos falar um pouco sobre essas diferenças, como é que eles se unem, como é que se alteram esses elementos. Então, esse é o fluido cósmico universal que a ciência tanto procura. Okay? A espiritualidade já falava nisso, por isso é que Allan Kardec coloca aqui este conceito. Dúvidas sobre isto? O que é que eu estou a dizer? Que o plástico é feito do mesmo elemento da madeira? Sim ou não? Exatamente. O plástico é feito do mesmo elemento da madeira. A nossa pele é feita do mesmo elemento do plástico. Na base, lá atrás, não é nas suas inúmeras alterações até o momento de hoje. Na base é sempre o mesmo. Sempre. Não muda. O que muda é a sua união. Então é isso que a ciência está a estudar. Então, Allan Kardec faz referência a isto. E ele vai lá atrás por algum motivo. Vamos ver qual é o motivo. Como o princípio elementar do universo, o tal fluido, ele assume dois estados distintos. Atenção que estes dois estados distintos é uma forma de explicar o assunto. Podemos pensar que há inúmeros. Neste caso, para aquilo que interessa aqui, está dividido em dois. O de eterização, ou seja, está no espaço, lembra? Éter, né? Eterização, ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal. O primitivo, o tal, sem alterações. E o de materialização, ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Ou seja, torna-se matéria. Então, inicial, imponderável, etéreo,
E depois chega ao material tangível. Aliás, não é no tangível ainda. Ponderável. Já podemos perceber que ele existe. Para já é só uma divisão. O que ele vai fazer com essa divisão? O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Atenção que aqui é o detalhe. Se estudarmos isso devagarzinho, não percebemos. Qual é a lógica? É que durante a transformação, não é de um ponto ao outro. O intermédio é durante a transformação de um para o outro. Então, ele vai, o ponto intermédio é a transformação do fluido em matéria tangível, ou seja, que se pode tocar, ou pelo menos hoje com os equipamentos que temos, conseguimos perceber que existem. Mas ainda aí não há transição brusca, porque porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Repare. Por que ele diz os imponderáveis? Por que ele está a explicar isso? Só vou transformar isso em coisa simples, né? Então, elemento primitivo, absolutamente simples, não tem nenhuma alteração. Está lá, primitivo. Okay? E depois temos, por exemplo, olha, temos isto, matéria, totalmente transformada. Aqui, uma nuance de transformação até chegar aqui. Isto não é brusco. Para chegar aqui teve que ter muitas alterações. Agora, o que ele faz referência, né, podem-se considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Entre chegar aqui e aqui, nós temos os imponderáveis. Nós sabemos que eles existem, mas não sabemos medi-los. E nós os conhecemos pelos efeitos. Não conseguimos perceber a sua estrutura. Sabemos de onde vem. De onde é que vem? É só para saber se estão todos cá. Mas esse assunto está no coração. Exatamente. Vem sempre daí. José Carlos, é mesmo isso? Vem sempre daí. Ora, o que é que nós vamos ter aqui neste... Eu troquei. Eu resolvo isso, está bem? Eu resolvo. Essas máscaras hoje são terríveis. Não sabem. Não sabem. Mas é da família. Eu sei, eu percebi. Eu estava a ver, nossa, está tão diferente, né? Então, os que vamos trabalhar são esses que estão ali no meio. Né? Mas esses são importantes para o estudo. Okay? São muito importantes. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Então, que tipo de fenômenos que ocorrem? Ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Ou seja, se eu arrastar a mesa, vai fazer a mesa ou a cadeira vai fazer barulho. Eu sei que há aqui uma vibração, essas ondas passam pelo ar, reverberam, vêm ao nosso ouvido, e aqui nós com o nosso martelinho registramos. Ou seja, tudo isso para nós são coisas materiais, certo? Ou seja, esse nós conseguimos perceber. Dentro de uma linha em que a matéria está constituída desta forma. Olha, até agora vou aproveitar, não tinha pensado nisto, mas vou-vos dizer. Então imaginem que, como nos primórdios dos grandes... Primórdios, entre aspas. Mas num movimento importante para mexer com as consciências sobre o mundo espiritual, há um fenômeno que ocorre em Hydesville, em Nova York, em que há umas batidas. Então as pessoas estão em casa e começam a ouvir batidas. Som oco, eu nem consigo fazer. Né? Um som oco que não se consegue perceber. Ora, todo esse processo dá aso a inúmeras manifestações públicas, com juízes, dentro do City Hall, em Newark, e por aí fora. Um movimento. Inclusive as pessoas vêm para a Europa, apresentam isto. Na Europa há todo um movimento com as mesas girantes e por aí fora. É uma catadupa de informações ao mesmo tempo em que não se consegue explicar. Vou falar, por exemplo, desses ruídos. Por que esses ruídos apareciam, respondiam sim, não, sim, não? Por que respondiam? Por que formavam letras ao longo da técnica que foram utilizando-se as irmãs que estavam a tratar ali dos... Como é que chamam as duas irmãs? Irmãs Fox. Irmãs Fox, exatamente. Irmãs Fox. Muito obrigado. Estudiosa. Muito bem. Ora, reparem, eu estou a falar aqui de dois fenômenos. Se eu arrastar a cadeira, você se apercebe, certo? Foi o Casimiro que arrastou a cadeira, que mal educada. Não arrastar móveis, não deve. Arrastar móveis. Mas se vier um som oco que nós não conseguimos perceber, eu tenho que primeiro saber se tem obras em cima. Certo?
Nada de fantasias. Não há obras, não há nada. Silêncio da noite, o som é eu. Olha, se tiver aí alguém, faz favor, diga-me se for sim, bata uma vez, se for não, bata duas. Então tem alguém. Se não for uma mistificação ou qualquer coisa, peraí, isso vem de algum lado. Ora, este som, vamos imaginar, depois de tiradas todas as hipóteses, isto é de um processo espiritual. Ok? Ora, não funciona o conhecimento da matéria de arrastar a cadeira. Isso tem que ser feito com outra matéria, imponderável para nós. Porque está a acontecer, eu estou a ver, mas ninguém arrasta nada, não se bate o martelo, não se faz nada. Ou seja, é aqui que entra o nosso interesse em perceber essas nuances da matéria. Ok? Então, uns pertencem ao mundo visível, são esses ponderáveis, e depois tem os imponderáveis. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Cabe na atribuição de qualquer pessoa que queira estudar. Né? Mas dentro da ótica espiritual, nós devemos estudar e conhecer isto. Espera aí, devemos estudar e conhecer isto? Por quê? Resposta no final. Está bem? A resposta vai ficar no final. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, então, quer queiramos, quer não. Não se esqueçam, eu vou chegar à casa espírita e eu vou afastar os espíritos lá de casa. Esqueçam. Bateram a porta errada. E não há portas para isso. Okay? Nem aquela história de fechar a morada. Ah, eu vou fechar a minha morada. Não. É que não mesmo. Não, é que não há. Você pode fazer anular a sua vontade, fugir. Mas dos espíritos não fugimos. Por quê? Nós estamos sempre em contato com espíritos. Sempre. A qualidade da relação vai depender do nosso comportamento e daquilo que nós queiramos. Esta é que é a grande diferença. Okay? Então, como porém a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Ou seja, pode ter um efeito material, como eu vos disse. Certo? No estado de encarnação, somos nós aqui, né? Nós? Aqui não, lá de cima? Não, vocês não. Só os de baixo. Não, está confundido. Só os de baixo, ok? No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Ou seja, se eu arrastar esta cadeira, ó João, desculpa, tá? Se eu arrastar esta cadeira, olha, vê o que eu faço? Derruba a bolsa, não é? Isso é um efeito o quê? Material, né? Físico. É um fenômeno psíquico só por um detalhe, porque fui eu que fiz, é uma coisa inteligente, ou seja, aconteceu porque eu fui lá fazer. Okay? Então, esses nós, percebemos? Percebemos. É fácil, né? Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Eu posso captar os efeitos. Como está sendo feito e por aí fora, só se tiver um médium com essa aptidão. Porque todas as mediunidades também variam. Mas pode ter a aptidão de perceber o processo. Ok? Aqui ele faz referência, é importantíssimo, né? Só podem ser percebidas no estado de espírito, e ele vai fazer aqui uma nota. Está vendo, Allan Kardec? Por que ele fala a questão do psíquico e espiritual? A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual. Dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos inseparáveis da alma. Vamos aqui para esta palavra difícil, perispiríticos, né? Vem do termo perispírito. Perispírito, o que é? Vamos chamar assim de forma simples, nosso corpo espiritual. Eu morro aqui agora, não se preocupe, como já vos disse, não está programado para isso, julgo eu. Eu morro aqui agora,
o corpo cai, vocês ficam todos preocupados, aquela coisa toda, né? Normal, né? Habitual. E eu, se estiver desperto, olho para ali e estou a ver-me vivo. Por isso, muitos de nós desencarnamos e pensamos que não desencarnamos. Nós vemos-nos assim, tal e qual como estamos. Calor, cor, tudo. Ora, o que acontece? Nós estamos aqui a falar, né, sobre um fenômeno espiritual. Okay? Ou seja, eu tenho um corpo que aqui está. Desencarnei, o corpo ficou. E o que é isto aqui que eu vejo? É o perispírito, que é o corpo espiritual. O corpo físico é uma sombra. Não há aqui nenhum engano. É mesmo isso. O corpo físico é uma sombra do corpo espiritual. Okay? O que eu desenho no meu corpo espiritual vai se somatizar, vai passar para o corpo. Ora, então estamos a falar deste termo, perispírito. Que peri é a volta. Né? A gente diz periferia. É o que está à volta do centro da cidade, certo? Então, peri. E é o perisperma, que é aquela auréola que há na maçã. Eu sei que vocês não comem muitas maçãs, né? Então tem aquelas sementezinhas. Aquela auréola à volta chama-se perisperma. Okay? Então, peri à volta. Isso é só para fixar. Por que se diz perispírito? Não é nenhuma mensagem fora da caixa. Né? Não, peri à volta do espírito. Nós somos um espírito e temos um corpo espiritual. Ok? E por que estamos a insistir nisto? Porque ele diz, né, que é dos fluidos perispiríticos inseparáveis da alma. Ou seja, nós doamos da nossa energia. Somos nós que doamos. Ora, o que acontece? Se for um fenômeno espiritual, parece que é o nosso espírito, nosso não, eu, espírito, é que faço. Eu é que faço movimentar. Não. Eu, espírito, tenho a vontade e movimento as energias perispirituais para que o processo aconteça. Eu amo muito uma pessoa, ela está doente, eu estou a orar por ela, eu desejo-lhe saúde, que ela esteja bem e estou a emanar. Não precisa de intermediários. É óbvio que quanto mais gente pedir, melhor. Né? Mas não é um intermediário. É alguém que reforça a nossa vontade. Tudo bem? Então ele faz esta observação, que o termo psíquico, que é da alma, no seu conjunto, é mais apropriado que dizer espiritual. Pode parecer um preciosismo, mas tem fundamento. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos factos naturais, regidos por leis, pois admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Ou seja, se eu consigo curar alguém à distância, qualquer um de nós pode fazê-lo, Jesus disse, né? Se eu consigo curar alguém à distância, esse é um fenômeno psíquico. E é um fenômeno material. Por quê? Porque da matéria que está aqui, do perispírito, embora ela seja, vamos chamar de semimatéria, para ser mais fácil? Não é correto o termo, porque não há semimatéria, não existe. Só para ser mais fácil. Nós temos a matéria densa e vamos chamar o nosso perispírito, ou catalogá-lo como matéria mais etérea, uma quase matéria. Não deixa de ser matéria e influencia aonde quer que nós emanemos a nossa vontade. Isto é importantíssimo nós fixarmos isto. No final, eu perguntei agora há pouco, sabe por que isso é importante? Né? Um silêncio, assim, né? Normal, porque a pergunta é um bocadinho assim, em cima da hora. Mas no final, tem a resposta. Ok? Então, Allan Kardec faz esta referência e é importante que tenhamos isso em conta. Vamos ver mais no final. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Ou seja, enquanto está, lembra-se, éter, espaço, né, livre, ele não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Perdão, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Ou seja, a nossa matéria, desligar isto, a nossa matéria, ela tem movimentos e consequências mais fáceis de nós analisarmos. Se eu pegar, por exemplo, este vidro e atirar contra uma base sólida, o que vai acontecer? Vai criar uma quebra de uma primeira molécula que depois vai partir o vidro. É assim que funcionam as quebras dos vidros. A gente pensa, partiu porque partiu. Não, mas se eu tocar aqui, ela vai partir toda por quê? Porque é uma quebra de moléculas. Ora, o que vai acontecer? Este efeito, para nós, ele é conhecido. Nós conseguimos perceber o que acontece.
Mas os movimentos etéreos dessa matéria, que ele chama, neste caso, do campo etéreo, né, do espaço, tem muito mais ações, só que nós não as vemos nem as conhecemos. Okay? Por que é importante esta dúvida? Porque é sinal que eu tenho muito para aprender ainda. Nós achamos que sabemos tudo. Em boa verdade, não sabemos nada mesmo. Não sabemos nada ainda. E esta humildade de Allan Kardec é importante. É muito importante. Então, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações que estão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Okay? Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora precedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. As formas são tão variadas que os resultados são vastíssimos. E como ele diz, constituem outros fluidos. Os primeiros constituem uns, constituem outros e outros e outros, de forma muito variada, e são dotados de propriedades especiais, e são esses que dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível, ou seja, do lado de lá. Não é que invisível que não vejamos. Nós não os vemos, mas lá vê-se. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Aqui, uma grande novidade para quem não conhece a doutrina espírita. Então, se eu estiver na espiritualidade, repare, o que está a dizer é que tem o mesmo valor. Eu disse agora há pouco, se eu desencarnar, eu vou estar da mesma forma, com calor, quer dizer, estou com um bocadinho frio, calor, cor. É possível? Então eu não vou me ver assim como um fantasminha. É tão bonitinho aquele lençol, né? Assim, eu voar. Nas bandas desenhadas tem piada. Mas na verdade não é assim. Há um filme, meu Deus, há tantos filmes sobre isto, mas um em especial que é muito curioso, que é aquele, acho que é Ghost, em que ele sai de uma estação de comboio e está chateado lá com qualquer coisa e chuta uma lata. E quando ele chuta a lata vai. Vocês já viram? Quem não viu essa cena? É curiosa. E o que acontece? Nós pensamos, aquilo não é possível. E eu vou usar justamente esse exemplo, não tinha isso em mente para fazer, mas vou usar esse exemplo. Allan Kardec vai dizer a seguir uma coisa muito interessante para nós. Que é, como é que, por exemplo, vamos imaginar que essa cena é verídica e pode acontecer. Eu posso dizer, verídica não sei, porque é romanceado, mas pode acontecer. E o grande segredo aqui é que nem o espírito, quem viu essa cena se recorda, nem ele desencarnado, consegue se perceber como é que ele conseguiu chutar a lata. Agora, nós sabemos como é que ele conseguiu chutar a lata? Nós pensamos assim, pegou o pé dele, concentrou o pé e chutou a lata. Não. O que ele faz é uma coisa muito interessante, explicada pelo Espírito São Luís, que é a vontade dele, movimenta fluidos, estes tais que estamos a falar, esses fluidos que estão à volta, e junta aos dele, que são ainda animalizados, porque, embora ele desencarnado, ele ainda estava cheio de energia, muito terrena, ele junta esses dois e faz uma semimatéria, ou seja, não é fluídica ao ponto de não interferir em matéria tão densa, e não é material porque ela não é visível, porque ninguém o vê a chutar a lata. E o que acontece é que a vontade dele faz com que a lata saia. E ele pensa assim, o espírito pensa assim, foi o meu pé. Não foi, foi a vontade dele. O pé foi apenas um apoio psicológico. Esse fenômeno dá-se, por exemplo, nesse caso que São Luís explica isto, a tocar piano. Vem um espírito, toca o piano. E Allan Kardec pergunta para o espírito, como é que tocou o piano? Ele diz, pus os dedos. E vem São Luís, não. Ele pensa que foi com os dedos. Foi a vontade dele organizada que juntou os fluidos e ele movimentou os fluidos de acordo com o movimento das suas mãos. Ele tinha vontade de o fazer e juntou. É assim que funciona na espiritualidade. E isto para nós é que necessita de estudo. E vamos explicar também no final a resposta técnica para isso. Okay? Então, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluidos, uma aparência tão material. É importante fixar isto. Então, por isso é que a gente desencarna e pensa que está vivo. Okay? Quando forem ao vosso funeral, vocês não vão? Vão lá, gente. Vai ter assim pessoal e tudo. Só vai ser... vai ter gente fazer sacrifício. Nós não, está livre, já não tem nada. Então, quando vocês forem ao vosso funeral,
Não fujam. Tem gente que foge do próprio funeral, sabia? Chega lá no funeral e diz, ai meu Deus, se não sou eu, estou ficando louco. E foge. Não fujam. Pensem assim, peraí, estou vendo um funeral. Das duas, ou é um pesadelo, ou é um sonho, também pode não ser mal, né? Ou é um sonho, ou está mesmo a acontecer. Calma, deixa eu ver o que é que se passa. Entendem a lógica? Porque vai acontecer. Quando chegarem do lado de lá, vão dizer assim, ah, afinal eles tinham razão. Eu sinto como se estivesse pleno na Terra. Ok? É o que Allan Kardec está aqui a dizer. Por causa do quê? Desses fluidos que se reúnem. Eles os elaboram e combinam, os espíritos, né? Para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Reparem, eu faço uma sapatilha, que é para não magoar o pé quando chuto a lata, né? E chuto a lata. Okay? Do lado lá não funciona assim, mas vai fazer com que a lata se movimente. Okay? Lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Dúvidas, ele explica aqui, não há problema nenhum. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. Ou seja, da mesma maneira que eu utilizo a internet e não sei como é que ela se faz, eu ligo para o Japão, alguém atende do lado de lá, e se me perguntarem como é que eu consegui, é óbvio que a gente vai estudando alguma coisinha, né? Mas eu não sei. A grosso modo, não sei. Mas, entretanto, fazemos. Na espiritualidade é igual. Muitos de nós fazemos coisas do lado de lá e nem percebemos como é que conseguimos fazer. Mas a realidade é que funciona e continuamos a fazer. Isso vale para o bem e vale para o mal. Okay? Sempre nossa escolha. Né? Okay? Então, o que Allan Kardec está a dizer é isto. Não pensemos que os espíritos sabem tudo. Os espíritos só sabem o que sabem. O que aprenderam. De resto, não sabem. Eu posso garantir uma coisa. Sem ter qualquer receio de ir para o inferno, por exemplo. O que nós sabemos aqui são coisas assim. Nós não sabemos nada, certo? Há irmãos nossos desencarnados há muito tempo que não sabem o que nós sabemos. E nós estamos a falar do mundo deles. E isto é que é interessante. Vejam, só aumenta a nossa responsabilidade, mais nada. Não nos torna melhores do que ninguém. Hein? Cuidado com isso. Torna-nos mais responsáveis. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Ou seja, nós percebemos o que está neste padrão vibratório, ou nesta energia mais densa. As outras, nós não estamos preparados, na sua esmagadora maioria. Simples isto. Mas para eles vêm. Alguns há pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparação tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer a ideia da teoria das cores. Ou seja, é algo que para nós é absolutamente desconhecido. Então, se conversarmos sobre essas coisas é difícil. Querem ver uma coisa que é difícil? Quando nos falam dos mundos superiores. Dizem-nos assim, olha, nos mundos superiores não há inveja. Eu nem vou falar do que não há, vou dizer o que há. É um amor profundo pelo próximo, um trabalho de auxílio, de crescimento, de intelectualização, de procura de descoberta do ser. E nós pensamos assim, meu Deus, e o que é que eles fazem? Porque nós não temos a menor noção do que é uma sociedade inteira viver dessa forma. Não nos passa. Nós ainda não conseguimos perceber isto. Eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de comportamento. Agora, se me falarem assim, olha, os mundos inferiores, eles fazem isto, fazem aquilo outro. Nós sabemos, não sabemos? Para nós é fácil. São questões materiais. Né? Então, o que Allan Kardec está a dizer que nós não sabemos nada é mesmo isto. Ele não está a dizer, sou eu que estou a concluir. Né? É que nós não temos noção das possibilidades que há na espiritualidade, sobre essa movimentação de fluidos. Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Estamos aqui a falar dos nossos fluidos animais, né? Aqueles que nós podemos, inclusive, perceber os seus efeitos. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se
como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. Ou seja, eu vejo os ímãs a trabalhar, mas eu não vejo que energia é aquela. Por que a gente põe os polos iguais e eles se repelem? E se eu inverto, coloco um positivo e um negativo, eles puxam. Gente, eu não estou a ver, estou. Mas consigo perceber que utilizados eu consigo colocar um comboio a andar em alta velocidade. Mas eu estou a vê-los. Eu verdadeiramente percebo? Não. Mas tem uma concentração elétrica, eletromagnética e por aí fora, a polarização, eu consigo trabalhá-los. Mas compreender a sua essência? Não. Então, ocorre o mesmo conosco. Quando estamos a fazer, por exemplo, um tratamento de cura, um auxílio à distância, nós vemos os efeitos. Mas não estamos a ver como é que esse magnetismo está a funcionar sobre as células da outra pessoa. Okay? É essencial esse estudo, porque está... Essa era a resposta à pergunta, não é? Agora há pouco, lembra? Cadê quem respondeu? É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Se nós quisermos explicar as questões mediúnicas e por aí fora, se não percebermos isto, nós explicamos os efeitos. Aliás, nós declaramos o que conhecemos dos efeitos, não conhecemos as causas. Quando não conhecemos as causas, e aqui é que mora o perigo, ficamos sujeitos às opiniões alheias. Daí eu pagar para ir a um médium para ser meu intermediário com Deus, para me libertar de alguém, para prender alguém. Porque eu não percebo como é que as coisas funcionam. Mas eu sei que fulano pagou e funciona. Agora, reparem, lei de causa e efeito. Se eu estou a utilizar mal um instrumento, eu vou sofrer as consequências. Por exemplo, uma faca é um instrumento. É boa ou é má? É útil. É bem usado. Ela é sempre neutra. É só um instrumento, é sempre neutra. Agora, a utilização pode ser boa ou má. Posso ferir um irmão ou dividir o pão. Não importa, seja como for. A mediunidade, a utilização dos efeitos, temos aqui uma imagem maravilhosa, né? A utilização desses efeitos, a nosso bel prazer, vão ter as mesmas consequências do que usar uma faca. Faço mal ou faço bem? Consequências. Então daí a importância de conhecer como é que os mecanismos funcionam, para não sermos apanhados e distraídos. Eu não sabia. Nós sabemos uma coisa, os efeitos morais e por aí fora, bastar-nos-ia isto para agir bem. Mas se juntarmos a isto o conhecimento das coisas na sua base, eu compreendo lá atrás porque que Jesus disse que nos enviaria um Consolador para nos explicar essas coisas, que viam na altura, estas coisas na altura, e muito mais. E Ele ficará convosco. Porque aí nós somos donos e senhores das nossas decisões, embasados no conhecimento. Eu devo ser bom, é facto que devo ser bom, moralmente está correto. Mas às vezes colocamos em dúvida. Por que ser bom se a vida é uma só? Não, afinal a vida não é uma só. Ela é contínua. Então eu começo a fazer contas. E percebo que procurar, não é ser bom, porque ser bom nenhum de nós o é, né? Mas trabalhar para isso, para sermos melhores, é realmente uma obrigação, porque eu compreendo os efeitos em mim e nas pessoas que eu amo. Por que eu hei de abandonar um determinado vício? O vício é meu, só me faz mal a mim? Mentira! Os meus vícios fazem mal aos meus. Fazem mal a mim, mas fazem mal aos meus. Eu amo muito fulana, amo muito fulano, amo meus filhos, mas eu tenho este vício. Tudo bem. Vícios todos nós temos, senão não estávamos na Terra, está bem? Combinado assim? Ninguém é melhor do que ninguém? Agora, eu reconheço o problema, ele afeta-me, afeta os meus, eu tenho que mudar. Então eu tenho conhecimento. Mas por que eu vou mudar? Porque eu sei estas coisas todas. Eu sei de onde eu vim, qual foi o meu projeto de vida. E não preciso saber em exatidão. Moralmente eu sei. Meu projeto de vida, para onde é que eu vou. Então o que é que eu faço? Eu estou na Terra, vivendo, e como se diz, com os pés no lamaçal da Terra, ou seja, não é ruim, faz parte, a dificuldade é a matéria, mas a minha mente e a minha estrutura de valores está no Espírito.
Isto faz toda a diferença nas minhas decisões, porque eu vivo na Terra, com responsabilidades na Terra, mas com objetivos superiores. Não somos melhores que ninguém. Os objetivos superiores significam encaminhar a vida investindo no Espírito. Eu posso ganhar tudo na vida, materialmente falando. Tudo. Posso, no final, perceber que apenas sobrevivi e não vivi. Então, este conhecimento parece difícil por um lado, para alguns pode parecer inócuo, mas é a nossa estrutura quando nós pensamos o que devemos fazer, como é que as coisas acontecem, de forma bastante segura. Se algum dia vier uma dúvida, será que isto aconteceu por engano? Não, não foi engano. Eu é que não descobri ainda por que aconteceu verdadeiramente. Não há enganos na natureza. Não há enganos nas leis de Deus. Inclusive não há atrasos. Portanto, nós estamos em cima da hora. Vamos encerrar o trabalho. Alguma questão que queiram colocar? Um de cada vez, por favor, está bem? Senão eu não consigo atender a todos. Não se engalfinhem. Tudo bem? E agora, gente, o que vamos fazer depois disto? Vamos agradecer a Deus, né? Porque as leis são tão bem feitas. E nós só sabemos essas coisas hoje, em termos espirituais, porque a ciência já nos explica, por exemplo, o bosão de Higgs. A questão dos fluidos, do fluido universal. Leiam o capítulo sobre uranografia e percebam-se lá os buracos negros, por exemplo. Como tudo é reciclado. Como é que a natureza chega, os cientistas dizem assim, no buraco negro tudo é absorvido. E desconfia-se, pensa-se que saem raios gama do outro lado, por aí fora. Mas raios gama já é uma transformação. Descobertas constantes a alterar as leis da ciência. Então, depois do buraco negro, o que é que tem? Fluido cósmico universal primitivo, que depois vai se juntar novamente, é sempre uma reciclagem. Isso é maravilhoso, gente. Então, o capítulo de uranografia, o livro A Gênese, aproveitem, estudem, é muito interessante. Mas não dá para estudar a ler à pressa. Linha a linha, parágrafo a parágrafo, com cuidado. Está bem? Então nós vamos encerrar o trabalho. Vamos agradecer, como disse bem, vamos agradecer. E já que estudamos os fluidos, saibamos agora, neste momento em que vamos serenar o nosso pensamento, lembremos, em primeiro lugar, que nós somos também magnetos. Também atraímos aquilo que está à nossa volta. E também podemos afastar. Mas nesse momento vamos abrir o nosso campo emocional para que o nosso anjo da guarda, os nossos benfeitores, atuem sobre o nosso campo físico e sobre o nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Atuarão sempre sobre este segundo a que nos referimos. As consequências passarão para o físico. Em casos muito especialíssimos, podem atuar diretamente, sem dúvida. Mas a aplicação é no nosso corpo espiritual. É na manipulação, com amor, com dedicação, com pureza de intenções, que essas energias vão atuar sobre as nossas células, em especial, carregar de luminosidade o citoplasma, para que a luz, a boa vibração, a alegria, a energia que potencia, que vitaliza cada uma delas, seja uma realidade. Então transformamo-nos em luz. Se cada uma de nossas células é luz, nós somos luz. Tranquilos e serenos. Na presença de nossos benfeitores, deixamos que eles atuem em nosso favor. E em paz, recordamos-nos de Jesus, que poderia nos ter dito isto
e muito mais. Mas nós não estávamos preparados. E agradecemos-te, Jesus, por esperares por nós, por investires tanto no nosso progresso. Nunca nos abandonaste. Em espírito, sempre coordenaste o trabalho dos teus mensageiros, dos teus ministros, por assim dizer. Então a ti, Jesus, a nossa gratidão. A Deus, nosso Pai, a nossa entrega. Porque tudo se organiza nas leis de atração a que chamamos e buscamos compreender amor. E é no amor pelos nossos semelhantes, no amor a Ti, querido Pai, no amor a Ti, Jesus, que vamos orar em silêncio durante alguns instantes, agradecendo, pedindo, louvando. É o nosso momento de paz para o fazer. Em nossos pensamentos estiveram os nossos seres amados. Convivem conosco ou vivem na espiritualidade. Em nossos pensamentos estiveram aqueles que, por qualquer motivo, ainda não conseguimos a conciliação. Em nossos pensamentos estiveram aqueles que, dentro de nossas ocupações, sentimos necessitarem de tratamento e de auxílio. Em nossos pensamentos esteve unida a emoção da gratidão, o louvor ao Pai. E assim, amado Jesus, nesta oportunidade belíssima do contacto com os Teus mensageiros, pedimos-te por aqueles que se retratam na mensagem inicial que nos agraciastes nesta manhã, pedindo por aqueles que adormeceram os seus objetivos de vida, para que nas novas oportunidades estejam mais preparados e despertos. Regiões difíceis, onde se reúnem irmãos em maior dificuldade, recebem neste e a todos os momentos uma chuva de água cristalina, suave, como um orvalho, mas que vai higienizando esses locais, dando oportunidade a novas visões, despertamentos. E essa é uma realidade dos tempos de hoje, de forma mais vincada, pelo momento de transição em que vivemos. Mestre querido, acompanha-nos de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso assumido, e que seja a Tua paz, a paz de consciência, a nossa paz, hoje e sempre.